Olá, eu sou o Maico. Olá, eu sou a Thaisa. Junto nós somos O Casal Cristão, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é um vídeo mais do que especial. Nós estamos comemorando um ano de casamento. Senhor Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido. Pai, eu coloco esses ouvintes, esses telespectadores que estão aí do outro lado. Senhor, que o Senhor possa dar direção, o Senhor possa falar na vida dele, na vida dela. Senhor, que o Senhor possa trazer vida, trazer graça, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Qual é o significado? Vamos lá. Um ano de casamento, as pessoas chamam de bodas de papel. Então, o que é a bodas de papel? Bodas de papel simboliza fragilidade, delicadeza, o início de um relacionamento, assim como a possibilidade de escrever uma nova história junto. Como uma folha de papel em branco, o papel representa tanto a leveza, a quantidade necessária de cuidado, de atenção, que a relação se fortaleça ao longo do tempo. Perfeito. Então, é uma bodas de papel, que nós somos casados novinhos, né? É aquele período em que a gente, que nem ele falou, vai escrever uma história, né? Então, vai começar uma história. A gente já começou, né? Que agora a gente está comemorando um ano, né? Então, quando foi o nosso casamento? Dia 7/7/2024. Ah, ó a pegadinha aqui, ó. Tipo, ai meu Deus. Se eu esqueci. Ó, esqueci, meu Deus do céu. Bom, 7/7/2024. Então agora nós estamos em 7/7/2025. 25. Completamos um ano. Bodas de papel, né? A gente fez um pequeno script aqui, porque muitos assuntos não queremos prolongar muito e queremos muito que vocês digam para nós nos comentários aquilo que vocês mais gostarem de saber um pouco mais, para a gente fazer um vídeo específico. E tem alguma coisa aqui que a gente já fez vídeo. Bom, primeira coisa, né, um ano de casados, bodas de papel, que é o assunto geral. A gente vai falar sobre o primeiro beijo, sobre a corte, né, o primeiro beijo foi no altar, tá? Votos do casamento, né, que a gente tá aqui com os nossos votos. Lua de mel, aonde foi, né, qual foi a cidade, qual foi o hotel, para onde vocês foram, muito longe, né? Então a gente vai falar um pouquinho. Aliança, também vamos falar um pouco sobre cotidiano, dirigir, carro, moto, experiências, né? Escotismo, que é um dos temas aí do nosso casamento, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a vivência, né? Então a gente teve aí algumas vivências muito legais com natureza, principalmente depois do casamento. Sobre bênçãos, né? Bênçãos que Deus nos dá, né? Então a gente tem bênçãos que a gente não tem como... Nem imaginava, né? Quanta coisa que o Senhor acrescentou, né? Exatamente. Deus dá pra gente nos detalhes, tá? E às vezes não é no dia e na hora que a gente tava pensando, mas veio. Já faz um ano que a gente tá casado e a gente ainda tá recebendo coisas, muitas coisas. Bom, no geral é isso, e também sobre trabalho. Trabalho, eu lembro que a gente gravou um vídeo específico. Exatamente, então a gente explicou bastante, a gente falou sobre a dinâmica, né? Então já existe um vídeo, vou deixar aqui no card desse vídeo também, para vocês poderem se interessar mais sobre o que nós fazemos, qual é o nosso trabalho. E aliás, um ponto importante. Vocês vão ver que a gente tem alguns vídeos com propagandas pagas do nosso próprio trabalho, tá? Porque nós mexemos com comércio, não é comércio? Com o público, né? Com o público, isso. Então, como a gente já tem esse canal e vocês já conhecem a gente, caso vocês se interessem também pelo nosso nicho de trabalho, vocês podem nos procurar. Então a gente vai pôr esses links aqui no card, né? Os cards, link. Ai meu Deus, eu sei colocar, mas eu não lembro os nomes. Para vocês poderem estar assistindo um pouco mais. Bom, vamos começar aqui então. A gente já falou sobre o significado da boda de papel, né?
sobre o primeiro beijo. Você quer contar a sua experiência? Você quer que eu conte a minha? Conta o seu primeiro, que você conta a minha. Bom, a minha, eu vou tentar achar a foto, gente. Se eu achar, vai estar aqui agora. O que acontece? A gente namorou, foi assim, ó. A gente escolheu a corte quando a gente se conheceu. Então a gente se conheceu online, tem também a nossa história aqui no YouTube. Aí depois a gente começou a namorar, depois noivar, depois casar. Só que desde o início, quando a gente se conheceu, a gente escolheu a corte, né? Que vem aí do Radicais Livres e também tem um vídeo sobre isso tudo aí. E aí, no dia do casamento, eu fiz os votos pensando, nossa, na corte, como foi linda a corte, esse período, esse tempo, nananana. E aí na hora que o pastor falou assim, pode beijar a noiva, é agora! Tipo, eu esqueci dessa parte. Mentalmente eu me preparei pra fazer um texto bonito, pra ficar linda nas fotos. Sabe assim, tipo, eu pensei comigo, não vou me chocar com nada, porque tá tudo bem planejado nos mínimos detalhes. E outra coisa, eu não coloquei expectativa, porque eu já vi vários relatos de tipo assim, a noiva quer que a xícara esteja nessa posição, e aí a cerimonialista colocou nessa posição, e aí a noiva ou o noivo em geral, ao invés de aproveitar o casamento, fica, nossa, porque não colocaram cada item no seu lugar, por exemplo. Então eu não coloquei expectativa nem na decoração, nada. Aliás, gente, uma coisa que tava muito perfeita era meu vestido, mas eu tava assim, tanto querendo casar, que o pessoal que amarrou meu vestido, eu falei, gente, tá bom assim. Então eu tenho uma foto do vestido muito lindo e belo, com as costas arrumadinhas, assim, ó, trançado lindo, mas no dia do casamento não tava meio engomado, porque eu sabia que meu noivo estava chegando no casamento, tanto é que ele... Ai, tem muita história por trás, olha lá. Mas, voltando pro beijo, né? Ó, já virei muita história aqui. Eu não estava preparada psicologicamente, acho, porque foram 2 anos e meio, quase 3. Você tava deixando me beijar? Já tava pensando? Não, sim, mas não ali na frente de todo mundo, na frente do pastor, na frente dos meus pais, na frente da minha sogra, na frente de todo mundo. E sendo o primeiro beijo. Mas assim... O que acontece? Eu me preparei muito tempo antes, mas como o casamento é muitos planejamentos, muito não sei o que, eu me planejei pro papel. Mas eu esqueci da realidade. E aí, outro item, vamos lá. Posso não ter no dia, psicologicamente, estar preparada para aquilo naquele momento, mas eu tinha combinado uma coisa com ele. Sem língua. Não foi? Eu combinei. E o que aconteceu? Rolou língua. Eu vi a cara de tipo assim, ó. Eu pensei num beijo tipo dorama. Tipo, delicadinho. Pelo menos nas fotos. Mesmo eu não estando preparada, tipo, ai meu Deus, agora. Mas eu tentei o máximo parecer mais natural possível. Mas não ficou tão natural. Mas é isso. Não vou me prolongar muito porque esse vídeo a ideia é não ficar muito longo. Vai lá, qual que é o seu relato do seu primeiro beijo comigo? Gente, o meu primeiro beijo foi algo assim que sempre esperei em Deus, tudo. Sempre me guardei em Deus, tudo. Claro, já vim de outros relacionamentos, mas teve um período da minha vida que eu falei, Deus, eu quero que o Senhor prepare uma mulher pra mim e eu vou abrir mão e eu quero beijar essa mulher no altar. No começo, quando eu conheci a Thaisa, já estava querendo já beijar de vez, mas depois o Senhor foi alinhando, eu falei, não, você foi assim, nasceu para ser guardado, Deus preparou para você casar, então espera o tempo certo. E eu peguei e falei, Senhor, tá bom, vou esperar o tempo certo. Mas foi uma luta. Eu olhava para mim mesmo assim no espelho, falei, não, como será? Eu quero beijar. Eu ficava treinando o espelho, olhando pro espelho assim, ó, dando beijo, olhando assim, imaginando. E Deus me surpreendeu. Deus me surpreendeu porque quando eu beijei essa mulher, nossa, Deus é perfeito, a sintonia é maravilhosa, o Senhor é muito bom, muito grato, eu sou muito grato por tudo. E eu não vi a hora, porque eu tava lá, quero beijar minha mulher, eu tô louco pra casar. Mas foi algo assim muito maravilhoso e eu sou muito grato, porque depois que você casa assim, depois do seu primeiro beijo, você fala, não tô em pecado, agora eu vou, agora eu posso.
É você deitar em paz e ter a ciência, assim, casei em Deus, casei com o Senhor preparou para mim essa mulher maravilhosa e eu estou muito, muito grato. Então é maravilhoso, é uma experiência maravilhosa. Porque assim, quem tem o Senhor e quem sente o Espírito Santo, quem tem o Senhor, você vai saber a hora, Deus vai fluir, Deus vai te dar aquele gás, aquele pique, aquela alegria. Só o Senhor sabe. Amém? Mas é isso aí. É isso aí. Bom, é só o primeiro beijo, tá? Não é pra falar outras coisas, hein? Vamos lá. Votos de casamento. Eu vou explicar um pouquinho. Existe uma expectativa e uma realidade. Lembrando, igual a história do beijo, né? Beijo, expectativa e beijo e realidade. Eu acho que eu fiz um pouco grande os meus votos. Eu vi no vídeo que demorou 5 minutos. 5 minutos. Pra eu ler os meus votos. Olha o tamanho da letrinha. Mas eu também me preparei para isso, tipo, não para 5 minutos, mas eu preparei, eu pesquisei um pouco sobre como fazer votos e tem lá, não copio dos outros, legal, mas eu queria estruturar os meus votos, né? Claro que cada um faz de um jeito, mas eu queria que fosse uma coisa que ficasse um legado aí para os filhos e coisa e tal. E outra coisa, mulheres planejam muito, fazem nos mínimos detalhes. Ninguém é igual, tá? Então, homens é de um jeito, mulheres é de outro, igual a história da língua. A gente combinou sem língua, mas teve língua. E eu tentei manter a pose, beleza? Que existe a foto ali que mostra a minha cara de tipo, ai, né? Tipo, agora foi. Mas tudo bem, tá tudo certo, tá? O susto passou já. Bom, vou ler pra vocês. Quem aí não aguenta 5 minutos de votos, por favor, pule 5 minutos. Então, votos de Thaisa para Maicon. Meu amor, Maicon de Jesus Borges. Ó, também tô reafirmando meus votos, hein? Nos conhecemos em 25 de março de 2021, em meio à pandemia, em um aplicativo de relacionamento cristão. Conversamos sobre muitas coisas, mas deixamos claro um ao outro que queríamos estar perto de pessoas que amassem a Deus acima de tudo. Eu estava em meio à minha promessa e você esperou até acabar 30 de junho para me conhecer. Pedi para Deus algumas confirmações para saber se era você mesmo. Né? Essas confirmações aí, eu falei, Deus, se não for ele, pode até levar a glória. Tá vendo, né, gente? Né? Hoje faz, ano passado, hein? Ano passado, 3 anos, 3 meses e 12 dias que nos conhecemos. Isso é pela internet, demorou aí uns meses ainda pra gente se ver presencialmente, mas que a gente se conheceu mesmo pela internet, acho que é pela internet mesmo. Fazia 3 anos, 3 meses e 12 dias. Então hoje faz 4 anos, 3 meses e 12 dias que nós nos conhecemos. Então chegou o grande dia em que nos veríamos pela primeira vez, em 18 de julho de 2021. Convidei um casal de amigos pela minha segurança e para te fotografar. E para ter certeza de que era você, eu pedi a Deus que se não fosse, furasse o pneu do seu ônibus, ou que te desse uma dor de barriga, ou que não me encontrasse. Eu pedi a Deus que se fosse você, fizesse meu coração acelerar ao te ver. Coração acelerar. Uma coisa que é fato. Thaisa, quem me conhece, eu nunca fui uma pessoa de me apaixonar. De tipo assim, apaixonei. Não, nunca fui. Não. Então eu falei pra Deus, se for de fato uma pessoa que eu olhar e eu, tipo, eu quero que, se for ele, que acelere meu coração, sabe? Como se as pessoas falam que, nossa, paixão à primeira vista, eu nunca senti. Então eu falei pra Deus, se for ele, eu quero sentir. Então, vamos lá. E como eu já era escoteira, né? Ó lá, temos escotismo aqui. Eu montei um percurso de bússola no Lago do Major, em Atibaia. Eu não moro em Atibaia, nunca morei em Atibaia, mas escolhi uma cidade próxima, segura e com meus amigos lá. Porque qualquer coisa tinha como eu escapar se fosse um hacker da internet, né?
Então, para Atibaia, para que você me encontrasse. Levou 1h20 o percurso de bússola dele, né? Eu planejei em 40 minutos, eu já achava muito, mas tudo bem. Eu esqueci que ele não era escoteiro antes, entendeu? Então eu falei, E ele também não acreditou quando eu falei pra ele comprar a bússola e para aprender a andar com a bússola. Comprou, ele comprou. Só comprou. Não aprendeu, mas tudo bem. Meu coração... Peraí, opa. Levou 1h20 e meu coração já não cabia mais dentro de mim. Mas eu estava fiel ao meu Deus. Então você me encontrou. E quando você virou e olhou pra mim... E ele estava de máscara, tá, gente? Meu coração acelerou só de olhar pros teus olhos de jabuticaba. De jabuticaba, cadê? Onde eu... Aqui, olha, nem li, mas eu sabia que estava aqui. Nesse mesmo dia, viemos à igreja e juntos eu senti a paz e tranquilidade em estar com você na casa do nosso Pai Celestial. Sabíamos que tínhamos o obstáculo da distância e do tempo, mas nos mantivemos firmes. Lemos a Bíblia juntos e firmamos o nosso namoro em corte no dia 19 de setembro de 2021. Gente, só para vocês entenderem, de 18 de julho a 19 de setembro. A gente teve aí Dia dos Pais, que eu acho que você não veio me ver. Teve o aniversário dele, que eu comemorei com ele, mas eu falei que eu não gostava de datas juntas. Então, aniversário com dia de aniversário de namoro não era a minha vibe. Então, eu queria alguma coisa separada. Então, ele fez ali em setembro, né? E Deus nos abençoou muito. Aprendemos todos os dias um pouco mais um sobre o outro. Fizemos cursos juntos, trocamos cartas e tudo estava maravilhoso. Até que ficou melhor ainda com a surpresa do pedido de casamento. Noivamos no dia 20 de novembro de 2022 e mantemos o nosso relacionamento em corte. Isso foi uma coisa que a gente conversou até, né? Se a gente iria começar a se beijar, né? Ou no noivado ali pra frente ou depois do casamento. Então, a decisão foi que fosse depois do casamento. Então, seguimos em corte, que nos aproxima mais de Deus. E em 7/7/2023, entramos na contagem regressiva, isso seria um ano antes, né, do casamento, para o nosso tão esperado dia do nosso casamento. E hoje entregamos, né, que já foi, a nossa corte para Deus. Aqui no altar, gente, eu li essas palavras, eu escrevi minuciosamente. Só que esqueci, assim, do psicológico. E hoje entregaremos nossa corte para Deus, aqui no altar, onde desfrutaremos da promessa de Deus. Obrigada, meu Deus, pois esse tempo foi edificante para nós. O Senhor conhece nossos corações. Obrigada, Pai, por seu infinito amor. Agradecemos também aos nossos pais e avós, pois sem eles não estaríamos hoje aqui. Obrigada, sogra, por ter cuidado desse presente de Deus. E eu vou honrar a Deus e cuidarei dele como uma mulher idônea. Obrigada, pai, obrigada, mãe, pois vocês formaram meu caráter, me ensinaram o caminho certo a andar. E tudo que passamos e vivemos nos trouxe a esse momento, que Deus preparou cada detalhe. Assim como, Bíblia, hein? Assim como em Salmos 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me fará falta. Deus é nosso convidado de honra. Cadê ele? Tá aqui. Presente de Deus, né? Deus é nosso convidado de honra aqui na igreja e na nossa casa. E todos os dias da nossa vida, que Deus nos abençoe sempre. Prometo fazer... Aqui tem uma promessinha escoteira misturada. Prometo fazer o melhor possível para cumprir com meus deveres para com Deus e meu marido, ser uma esposa ajudadora, submissa e idônea, e te ajudar e estar ao seu lado em toda e qualquer ocasião e obedecer às leis de Deus. Bom, esse aqui é os meus votos
né, por completo. Então eu quis contar a história e, assim, para que todos lá pudessem ouvir e para vocês também. Maravilha, gente. Você viu aí? Agora meu voto, como que tá? Meu voto, assim, foi algo assim que eu falei com Deus, orei, falei, Senhor, me dá a direção. Eu não quero pegar nada criado, eu quero sentir, eu quero lembrar lembranças que eu passei com a minha futura esposa ali e tudo. E agora, claro que a gente está casado, eu vou falar meus votos. Amor, desde o momento que eu te conheci, a minha vida mudou para melhor. Eu me lembro com carinho do nosso primeiro encontro em um momento especial e engraçado. Quando eu levei 1h30, ali está 1h20. É que mulher é mais minuciosa. Para te encontrar. Esse foi o início de uma jornada incrível ao seu lado. Admiro tantas suas qualidades, bondade, inteligência e seu humor, entre tantas outras. Você me inspira todos os dias a ser uma pessoa melhor e me faz acreditar junto que podemos superar qualquer desafio. Nossa, uma das coisas que me marcou foi uma palavra que você falou pra mim, que foi, falei, Thaís, eu não tenho esse daqui, gente. Foi uma frase assim que marcou minha vida. Falei, no começo de um relacionamento, eu peguei e falei pra Thaís, você tem certeza que quer entrar no relacionamento? Quero, mas eu vou te falar um negócio pra você, eu não tenho nada, não tenho trabalho, zero trabalho, eu tô correndo atrás, tô buscando. E ela falou uma coisa pra mim, que ela falou assim, a gente conquista junto. A gente conquista junto. É uma das frases assim, que mais assim me marca, que eu lembro assim que é forte na minha vida. Prometo estar ao seu lado nos bons momentos e nos maus momentos. Prometo apoiar os seus sonhos, celebrar sua conquista, grandes e pequenas. Prometo ser seu parceiro fiel, amigo, leal e dedicado. Juntos construiremos uma vida cheia de aventuras, muitas risadas abençoadas por Deus. Estou ansioso para compartilhar cada momento com você e construir uma família. Criar memórias que durem uma vida inteira. Amor, eu te amo. Estou comprometido a te amar e te apoiar pelo resto da minha vida. Então foi algo assim que eu pedi para Deus, fala comigo. O Senhor foi falando cada detalhe, cada palavra. E gente, foi assim, é um sonho. Hoje eu estar aqui, hoje estar casado, para mim assim está sendo uma honra maravilhosa, porque assim eu não imaginava. Quem conhece eu, quem conhece um pouco de mim, sabe como eu sou. E hoje eu posso ver assim que Deus tira você de um ambiente lá atrás e te coloca em outro ambiente. Então assim eu estou muito feliz, amor. E eu te amo muito. Você é a minha melhor escolha. O vídeo tá combinado que tá sem língua. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu indico pra vocês é deixar uma pessoa responsável, uma pessoa que vocês confiem, porque pra não correr um vazamento de informação, né? Tipo, essa pessoa passar de um pro outro alguma informação sobre, né? Então a gente deixou uma pessoa responsável que a gente confia muito. Com certeza. Né? Stephanie. E aí ela foi responsável então pelos nossos votos, tanto pelo meu quanto pelo dele. E também para ajudar a cobrar ou a arrumar, se tivesse alguma coisa, algum erro, alguma coisa, ela já podia deixar arrumadinho. E também me mandar, se ela mexesse, para eu poder dar uma lida antes, né? Porque no dia a gente fica nervoso, tremendo, falando assim, ó, tremendo, né? Igual vara verde. Igual vara verde, exatamente. Então, é muito importante, é uma dica que eu dou aí pra vocês, né? Então, a gente fez isso, a gente escolheu ela. Anteriormente, no pedido de casamento, né, que é o noivado, ele também usou ela, sem eu saber. Então, ela é uma ótima pessoa para guardar um segredo, assim, importante e realmente uma pessoa muito especial. E é isso que a gente fala, né? Se tem alguém de confiança, aí procura e dá tudo certo no final. É isso aí. Bom, vamos lá. Só para eu saber que horas são. Tá. Bom, esse vídeo vai ficar um pouco longo, eu acho. Mas vamos tentar pontuar só algumas coisas, depois a gente pode contar um pouco melhor. Então a gente teve aí já sobre o primeiro beijo, sobre votos do casamento. A gente tem aqui lua de mel. Pra gente não ficar muito extenso, vamos pontuar. Então qual cidade foi a nossa lua de mel?
Monte Verde. Monte Verde. E qual que é o nome do lugar que a gente foi, assim, que é o hotel? Hotel Suíça Garden. Acho que é Suíça Mineira Garden. Isso. É verdade. Por quê? É em Minas. É próximo daqui. A gente se casou em Bragança Paulista, na igreja Família Debaixo da Graça. Então, a gente, assim, deu tudo certo. Deu super certo. Foi uma super indicação também de uma amiga, a Janaína. Ela vende uns vestidos maravilhosos, viu, gente? E a gente também teve carona, né? Carona pra ir, carona pra voltar. Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. A gente teve alguns passeios que a gente acabou fazendo por lá. Percurso. E teve, assim, acho que a gente chegou a conversar, a gente tava tomando um café, gente, juro, é um lugar com bastante vidros, Cena assim. de filme, gente. E montanha no fundo, meio gelado, com chuva, parecia assim. A neblina de fundo, tudo maravilhoso. Nossa, é literalmente, igual ele falou, cena de filme, gente. Super indico. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre, podem falar que a gente vai fazer também. Gente, a gente também vai falar também sobre esse tema também, a aliança. Eu vou falar pra você, faltando quanto tempo pra gente casar? Uma semana? Uma semana. Não, mas aí, conta dos dois casos da aliança, foi tudo bem junto. Não, mas tipo... Da aliança, o que aconteceu? Da aliança, a Thaís, eu estava preocupada com as alianças, eu também estava tudo preocupado. Falei, Deus, me dá um sinal, Senhor. Só que eu não falei nada pra ele. Ele sabia que eu estava preocupada, mas também não fiquei no pé. Tava trabalhando numa empresa e dava transição para... Ele saiu da empresa, né, para poder casar. Graças a Deus, Deus foi muito bom e abençoou. E veio a aliança no momento certo, na hora certa. E o que aconteceu depois? Então, foi assim, ele saiu da empresa numa semana, numa sexta, e a gente casava no outro domingo, né? Então, tipo assim, ele saiu na sexta, e aí uma semana depois a gente ia no nosso casamento. E eu falei, tipo assim, até sair dinheiro de rescisão, um monte de coisa, a gente não ia saber quando que ia sair, ele ainda... Eu falei, meu Deus, só falta ele ter que deixar de ir na lua de mel pra ter que assinar papel. Porque tem isso também, né? Tem a data agendada, um monte de coisa. E aí, graças a Deus chamaram ele e tudo, só que eu sei que às vezes pode demorar pra receber, de fato. Eu não sou CLT faz um tempo, gente. Então, faz muito tempo que eu não lembro como que é o tempo, né? De quanto tempo demora. E ele, antes dessa empresa, você tinha migrado de uma empresa para outra, né? Então, ele não teve essa rescisão também. E aí, eu fui lá numa loja e falei assim, bom, eu não sabia o tamanho do dedo dele, mas eu sei que o dedo dele é mais largo que o meu, porque a gente tinha aliança de namoro. Eu falei, bom, só que a de namoro tava no dedo dele ainda, a minha também, eu usava no outro dedo só o anel de noivado, pra ele não ficar sem, eu também ficar com os dois, vamos dizer. E aí eu pensei, poxa, meu dedo dele é mais largo que o meu, porque uma vez eu tirei pra olhar, assim, comparar a minha com a dele. Aí eu falei, é Deus, porque é meio que na sorte, mas é Deus, 100% Deus. Aí eu fui lá, escolhi, eu falei, comprar dessas de lojinha mesmo? Eu fui lá, comprei, que eu falei, se não tiver aliança ainda, às vezes pode ser que venha depois da lua de mel, pelo menos a gente vai ter alguma coisa simbólica pra gente fazer lá no dia, né? E aí eu fui lá e comprei. Aliás, é a que tá na nossa mão, tá? E aí, ele foi pra Mauá na quinta, que daí ele passou a semana comigo pra resolver as coisas do casamento, que domingo já era o casamento, aí teve que voltar pra Mauá e pra assinar documento. E aí ele chegou na sexta e ele não sabia que eu tinha comprado anel também, anel aliança, né? E aí eu cheguei pra ele, foi eu que fui primeiro, né? Foi muito engraçado isso, porque eu não esperava, juro. Parecia que era tipo assim, olha, eu fiz assim, com muito carinho mesmo, eu abri pra ele a caixinha e falei, olha amor, eu te amo demais, eu tipo, vou me casar com você, eu sei que Deus vai prover, a nossa aliança vai vir no momento certo, mas
pro dia do casamento eu escolhi essas aqui, não sei se vai caber no seu dedo, se não caber a gente troca amanhã, uma coisa assim. E aí abriu. Aí ele começou, acho que dar risada, não lembro direito. Não, mas... risada. E eu fiquei assim, tipo, por que você tá dando risada? Você, tipo, não gostou? A gente troca o modelo, né? Tipo, mó assim. Aí daqui a pouco, você se ajoelhou? Não, eu não lembro, acho que você abriu. E você... É porque você comprou também e veio junto àquela de noivado. Eu falei, mas eu já noivei com ele. Eu falei, ok, porque às vezes veio o kit, né? E aí era a aliança, assim, eu fiquei tão maravilhada, linda, maravilhosa. Aí passou, a gente casou, fez a oração naquela aliança linda, assim, que a gente guardou, né? Aí não deu um mês, teve que cortar a aliança. Depois a gente pode contar melhor essa história, né? Uma boa pegada, né? Vamos segurar. Desde então a gente não consertou a aliança, já era para ter consertado, a gente vai resolver isso ainda. Mas se vocês querem saber mais o que aconteceu com a nossa aliança, né, onde ela está, o que aconteceu de verdade, comente aqui embaixo. É isso aí. E a gente faz um vídeo específico sobre isso para não ficar muito longo esse aqui. A gente falou então lua de mel, aliança. Escotismo é um geral, né, que é realmente sobre o tema do casamento, uma mistura de fé junto com o escotismo. Porque o escotismo, desde que eu entrei, eu sou escoteira há mais tempo, foi o escotismo que me levou a buscar mais a minha fé. É claro que as coisas mudam, o tempo muda, Tudo muda, né? as organizações mudam. Então, eu falo para vocês assim, eu sou uma pessoa apaixonada pelo escotismo, aquele que vem da fonte. Aquele que tem... Existe um livro que é do Robert Stephenson Smith Baden-Powell, que é o criador do escotismo, que o nome é Escotismo para Rapazes, porque naquela época foi criada para rapazes. Mas, não quero contextualizar muito, se vocês quiserem saber mais, a gente pode contar um pouco melhor, né? Mas, no geral, é o que, sabe assim, palavra de escoteiro, tudo... Escoteiro, ele sempre me ensinou a ser verdadeira, a ser a pessoa íntegra, isso, uma pessoa de confiança, então... Exatamente, então... Por isso aí que a gente colocou junto o nosso tema do escotismo. Aí a gente tem alguns relatos agora, mais da nossa vivência, né? A gente ama a natureza, né? O que você gostava de fazer, que a gente fazia com muita frequência no verão? Cachoeira. Cachoeira. Nossa, é uma delícia levar os cachorros. Cachorro. Antes era 2, agora é 1. Mas a gente, né, curtiu bastante com eles, se divertiu. Agora tá no inverno, né, gente? Agora a cachoeira vai ser meio geladinho, né? Vou tentar achar alguma coisa pra colocar, mas... Ou a gente pode fazer um vídeo específico mais sobre esse dia a dia aí nosso, né? Como que funciona. Uma coisa que você gosta muito aqui em casa, que você... Horta. Quem não gosta de uma horta, né? De uma verdura fresca, de alguma coisa ali, de uma frutinha. Eu gosto muito de horta. É isso aí. Aprendi que a minha mãe ia plantar, né? Ele é o cara da horta, gente. Eu falo assim, eu queria ter um quintalzão pra gente fazer um pomarzão. Não é, pomar é só fruta, né? É um misturado. Ele é mais verdura, legume? Verdura, legume, tudo. A gente teve até uns problemas aí com as formigas. Mandioca, tudo. Formigas cortadeiras, é isso? Formiga cortadeira, gente. A gente até conseguiu solucionar o problema. Então, esse é um outro vídeo que, se vocês quiserem, a gente vai ajudar vocês com a solução da formiga cortadeira, né? Na horta. Célula em casa. Meu, é uma coisa assim... Faz quanto tempo que a célula tá aqui? Vai fazer... 6 meses, não é? Que foi no começo do ano? É isso aí, 6 meses. Gente, célula, assim... Célula é maravilhosa. Pra quem não sabe o que é célula, é como se fosse um pequeno grupo. Por exemplo, a gente tem a igreja, né? Que é um corpo inteiro, né? Um pequeno grupo, né? Isso. Então vamos supor que a igreja seja um corpo grande. Então a célula é como se fosse uma parte do corpo, tipo um dedinho aqui nessa casa, outro dedinho em outra casa, mas a gente considera como algumas pessoas, né? Até pra gente poder socializar melhor, porque às vezes dentro da igreja
nem todo mundo tem tempo de conversar com todo mundo, de se conhecer melhor, de um ajudar o outro, né? De orar um pelo outro mesmo. Então, a célula é uma das coisas que mais aproximam os irmãos. Comunhão, tudo, né? É um tempo assim, muito gostoso, onde você conhece pessoas, onde você fala do amor de Deus, tem dinâmica, tem louvor, tem palavra. Nossa, tem tudo. É muito bom, porque é um momento que você... de buscar a Deus, de conhecer um ao outro, é um momento muito gostoso, muito rico. E a gente fala normalmente da palavra que passou, tipo, no último domingo, né? Então a gente pode tirar as dúvidas. Às vezes a pessoa vai lá, ela fala, beleza, assisti o culto. E aí? Não lembro, não sei o que não entendi o contexto. E você não tem como ir lá, tipo, parar o culto e falar, pastor, levanta a mão, né? Eu não entendi, né? Então a célula serve para isso. A gente conversa sobre, a gente também bate um papo, ora um pelo outro, entende às vezes o que um e o outro tá passando na vida pessoal também, forma aliança de amigos, sabe? A nossa célula é mais de casais, né? De casais. De casais. É um ajudando o outro. Você tá precisando do quê? É um ajudando o outro. É muito bom. Relacionamento, né? Exatamente. É abençoado, gente. E é uma coisa que edifica a nossa casa também, né? Fica mais quentinho. No dia que chega a célula, gente, pode estar o frio que for, mas quando a gente começa a orar, fica assim, quente, quase pegando fogo aqui dentro. Eu falo, nossa, glória a Jesus. É isso aí. Bom, mobília e casa. Uma das coisas que acho que muita gente que, quando fala de casamento, fala assim, até pontuaram pra gente, né? Ou é pouco tempo para casar, gente, 3 anos, mas foi de planejamento. Mas mesmo em 3 anos, a gente não conseguiu juntar aquilo que a gente queria. Mas a gente queria também muita coisa, né? Mas a gente sempre teve fé. Deus vai prover. E Ele provê no momento certo. Essa mesa que vocês estão vendo, a gente ganhou depois do casamento. Alguns outros eletrodomésticos, móveis. Tudo aqui. Tudo. Literalmente tudo, eu acho. Tudo. Pra não dizer que a gente não comprou. Até a xícara. Pra não dizer que a gente não comprou nada, foi esse armarinho aqui, ó. Só. Exatamente, até a cama a gente ganhou. Mas vamos lá, não é tudo na nossa hora. Deus, Ele vê o quanto de fé você tem, você espera, sem murmurar, sempre agradecendo aquilo que você recebeu. Então, de cara, a gente ganhou a cama. Foi praticamente isso e alguns eletrodomésticos. Mas, assim, a gente agradecendo, sendo fiel a Deus, agradecendo. E aí foi aparecendo, do nada. Thaís, Michael, ó, pra vocês, ó, esse aqui, a gente rolou. E foi chegando sem a gente pedir. Já tinha passado, né, bastante tempo até. Nem imaginava. Sempre pedi pro Senhor. O Senhor abençoou, o Senhor sempre abençoou. E a gente não é aquela pessoa de ficar pedindo, tá bom, Senhor, tá nesse momento aqui, tá bom, mas o Senhor vai prover. E o Senhor sempre proveu, com muita graça, muita bênção. Só tem que agradecer, né, amor? Com certeza. É sempre dar graças àquilo que você tem. Se você ganhou uma xícara. Tem gente que fala assim, nossa, eu ganhei só uma xícara. Não, gente, uma xícara. Eu fui importante para alguém e principalmente para Deus porque Ele se lembrou de mim. Ele se lembrou. Aliás, essa xícara aqui, ó, a gente ganhou, foi no pedido de casamento. No noivado, por uma pessoa muito especial, que é a Maria, né? Manicure, Maria. E aí ela fez com muito carinho, olha só os detalhes. Ela escreveu uma mensagem, colocou fotinhas, e ela fez um rosa, um azul, para identificar, ela pensou em cada detalhe. E a gente começou a usar depois do casamento. Porque como ele morava em Mauá e eu morava no interior, a gente escolheu, né, deixar ali pra usar no casamento. Todas as coisas, o presente que a gente ganhava ali, sempre foi de guardar tudo pra gente desfrutar. Então, assim, gente, seja grata a Deus, sabe? Você tem um desejo de ter alguma coisa, peça pro Senhor, Deus vai prover. Descanse em Deus, que faz eu, Thaisa, o Senhor sempre nos abençoar e a gente descansar em Deus. Exato. Sempre descansar em Deus. Bom, a gente tem aqui, praticamente para finalizar, vamos assim dizer, sobre convivência e aprendizado. Igual a gente falou que a gente está comemorando a bodas de papel. Papel
papel pode ser para escrever uma nova história. Só que papel você consegue amassar, você consegue rasgar, né? Então, assim, para quem vai se casar, a gente sempre fala, assim, tenham paciência. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei muito interessante. E que acho que depois que eu vi esse vídeo, eu tô pedindo pra Deus. A mesma coisa que eu vi no vídeo. Então eu vou compartilhar com vocês. Às vezes a gente olha com os nossos olhos. Tem a questão da empatia, mas tem a questão de tipo assim... quando a gente se vê de longe, se vê pouco, você sempre vai ver mais o lado bom. Sem falar que a gente fez corte para realmente conversar mais, para a gente conhecer mais os defeitos. Mas tem algumas coisas que vazaram pela peneira. Então a gente foi descobrir depois do casamento, né? Acontece. Mas, mesmo assim, é Deus que vai te ajudar. E às vezes, tem coisa que eu penso assim, poxa, às vezes pra mim pode ser que esteja parecendo que tá tendo um dilúvio. Aí você começa a orar pra Deus, Deus fala assim, cadê o dilúvio? Você tá vendo dilúvio aonde, Thaís? Que dilúvio é esse? Que eu tô fazendo uma tempestade num copo d'água. Não é discussão, não é briga, não é grito. Não é isso, gente. Mas às vezes, vamos supor, é igual aquela história de criança, né, que a gente vê. Às vezes a criança vai lá e derruba o copo e a mãe vai lá, não sei o que, você fez isso. Mas se é um visitante, se é alguém de fora, a pessoa fala o quê? Tudo bem, é só um copo. Então às vezes a gente trata melhor os de fora do que os de dentro. Ou a gente compreende mais os de fora do que os de dentro. Uma outra coisa é que assim, pelo menos isso é pessoal. Eu sou uma pessoa que eu não me abalo pelo que as pessoas de fora falam de mim, mas eu me abalo muito com o que as pessoas de dentro falam. Então, por exemplo, se alguém de fora falar, nossa, você é ruim, você é isso, eu nem. Mas se meu marido vier falar, tipo assim, nossa, você tá chata, hein? Acabou meu mundo. Tipo... acabou. Não estou dizendo que ele fale isso, mas eu estou usando um exemplo prático para vocês poderem entender. Então, às vezes, pode ser que meu marido chegue do trabalho ou de algum lugar com uma cara fechada, mas quando eu olho para a cara dele, é como se fosse comigo. Ele tá bravo comigo, o que eu fiz? Oh, meu Deus, ele é muito chato, ele não me ama. E, então, assim... a bodas de papel é para representar isso, que tipo, qualquer coisa pode abalar, qualquer coisa pode amassar, qualquer coisa pode rasgar, e ao mesmo tempo pode servir para escrever uma história. Então é uma escolha, e é de cada um, é individual mesmo sendo em conjunto, porque eu escolho ouvir e entender melhor o meu marido, eu escolho respirar fundo, muito fundo, porque é um início de convivência. Eu lembro de um episódio, eu não lembro qual foi a situação que aconteceu, mas que eu lembro que eu fiquei muito chateada, triste, alguma coisa assim, e eu saí andando em caminho da cachoeira. E você foi atrás de mim. Lembro. Só que aí, é assim, gente, eu saí daqui muito brava, mas na hora que eu pus o pé na rua, eu pensei assim, Deus, eu fui bem devagarzinho. Será que ele vai vir atrás de mim? Eu tô triste, mas eu quero ele. Porque eu não tenho quem me acudir. Eu tô brava com ele, mas eu não tenho quem me acudir. Eu não posso ligar minha mãe e meu pai. Eu falar o que pra eles? Pai, me abraça. O que aconteceu? Porque se eu falo alguma coisa, aí a tempestade do copo d'água vai virar vai ser uma panela de pressão, porque aí vamos supor, eu falo alguma coisa que nada a ver, por sinal, porque eu sou uma pessoa que tem que falar, sabe? E aí eles vão lá e ficam chateados com ele. Depois eu fico bem com o meu bem, e aí fica todo mundo chateado com o meu bem. Aí eu vou ficar bravo com todo mundo.
Então, né, eu tive que respirar fundo. É eu e Deus. Deus, todo momento, Deus, pelo amor de Deus. Não, Deus, pelo amor de Deus, acho que ficou boa, né? Por favor, eu quero ele. Aí eu dei uma baita volta por cima para dar tempo dele ir por baixo, porque eu sabia que, eu acho que ele não viu por onde eu fui. Aí eu vi ele vindo e eu assim batendo no pé. Tipo, dentro de mim eu tava, vem logo, me corre, me abraça. E eu por fora tava, você é feio, não me ama, não sei o quê. Eu nem lembro o que aconteceu, gente. Pra você ver de tanto. Aí eu penso assim, a gente fica bravo e chateado às vezes por coisas que se você parar pra pensar, você fala, eu vou lembrar disso aqui amanhã. Às vezes você fica bravo por tanto tempo que você para e fala, por que eu tô brava mesmo? Já aconteceu, acho que teve um dia que eu fiquei brava o dia inteiro com ele. Aí chegou no final do dia e eu falei, mas por que eu tô brava? Aí o que eu falo pra você? Deixa eu dormir pra passar, né? Porque eu sei que eu vou esquecer. Mas lembrando, é coisa tonta? É tonta. Mas agora, se fosse algo grave, de fato, algo sobre agressão em palavras, ou agressão física, ou alguma coisa muito, aí sim, aí a gente procura ajuda, dependendo, né, do caso, principalmente agressão física, aí é uma coisa que não dá, né? Não dá pra aceitar, não tem como. Mas não era o caso, gente. Era coisa tonta. Mas é porque a gente está se ajustando. Porque eu fui criada de uma forma, ele foi criado de outra. A gente não, nem gêmeos, nem irmãos gêmeos, que são praticamente nascidos no mesmo dia, quase no mesmo horário, com os mesmos pais, com a mesma criação, não são 100% amigos. Não sei todo mundo, né? Porque eu não tenho irmão gêmeo. Mas o que eu quero dizer? Que sempre vão ter opiniões diferentes, divergentes, vai ter algum momento que vai dar um choquinho. Imagina pessoas que, ó, eu sou do interior, ele é de cidade grande. A minha família é diferente da dele, cada um com a sua cultura, cada um com a sua vida, cada um com o seu jeito de pensar. E aí, de longe, a gente não teve tanto convívio. É normal, né? Tem que se encaixar, respirar fundo. E é dos dois lados. Eu acho que ele tem bastante paciência comigo. Mas ao mesmo tempo, às vezes. Dá uma vontade. Pra não falar outra coisa, eu faço dar vontade de mandar pra uma hora de volta, né? Mas ao mesmo tempo, não. Que eu falo, Deus, o que eu vou fazer assim, meu marido? Tá frio, Deus. Deixa eu dormir agarradinha hoje, mesmo brava com ele. Deus, eu vou esquecer mesmo. O amor tudo sofre, tudo suporta. Então, gente, falando da minha parte aqui, eu quero falar assim que convivência é algo assim que você olha assim, vou me adaptar a isso. Não só isso, mas convivência você vai ter choque sim com a pessoa, vai ter momento assim que você vai ficar estressado, vai ter momento que você vai estar paz e amor, mas a convivência ela te ensina, ela te mostra muita coisa, saber cuidar, saber lidar, saber respeito mútuo à pessoa. Porque se fosse eu falar assim que tem casos e casos, graças a Deus eu agradeço a Deus assim que a gente ser cristão. Agradeço a Deus por você ser cristão também, tudo, louvo a Deus por isso. Então, Deus tem mostrado muito, Deus ensina muito. Então, no relacionamento na corte, quando você está conhecendo um outro, ali você já começa a ter a convivência um pouco, começa a conhecer o outro, né? Começa a conhecer os defeitos, as qualidades, tudo. E quando casa, dá aquele momento, aquele choque. Putz, casei. Nossa, não posso nem erguer ali, nem colocar a toalha na cama. Vamos dar exemplo. Entendeu? Já é um tiro. A minha sorte é que ele não faz isso. Não posso fazer isso. Nossa, tem alguém me olhando. Mas assim, brincadeiras à parte, mas a convivência ela te ensina muito, ela te amadurece,
ela te mostra o caminho, te mostra o norte, você tem que ver pro lado bom. Se você for ver pro lado ruim, você não vai querer estar casado, você não vai querer casar. Você vai querer viver a vida de solteiro, de ficar na vida aí. Mas se você olhar pro lado bom, a convivência ela te mostra muito, te ensina, te prepara, te ensina você ser um homem mais responsável, a ter cuidado com a sua esposa, ensina a mulher ela ter mais responsabilidade. Com certeza. Ter habilidade de saber lidar com as coisas, tudo. Saber ter mansidão também é um outro. Ninguém é perfeito, mas com Deus, com a graça de Deus, com a capacidade do Senhor, a gente vai vendo como? Com alegria, com paz. E casamento é isso. Cada dia mais você vai crescendo, vai amadurecendo, depois vem os filhos, depois vem tantas coisas no futuro, tantas coisas acontecendo. Mas eu louvo a Deus que em pouco tempo que a gente está casado aí, dá para ver uma resposta grande e enorme que Deus tem feito na nossa vida. Né? Um trabalho maravilhoso. E um dos versículos que eu vou deixar para vocês, né? Que é um versículo que a gente tem no nosso quadro, né? Nosso mural, que está ali. Em Mateus 19, capítulo 6. Assim não somos só duas pessoas, mas uma só. Portanto que Deus uniu, ninguém separe. Esse versículo ele fala muito o quê? Portanto que Deus uniu. Se Deus te uniu, ninguém vai separar. Se você tem esse amor, se você tem essa alegria, você tem o seu companheiro, ame ele. Se você tem essa sua companheira, cara, invista seu tempo com ela, de qualidade. Hoje a gente fez o quê? Vou jogar vôlei, né? A gente jogou o vôlei, deu volta com o cachorro. A gente gosta de sair à noite com o cachorro, gosta de sair de manhã. A gente tem o nosso momento, então eu quero falar pra você assim, sabe? Invista nessa pessoa que você ama, sabe? Sempre ore por ela, pede a Deus para Deus cobrir com oração, né, amor? Foi o que a gente fez no nosso relacionamento. Sempre Deus está cobrindo. E sempre Deus está protegendo ali, né? Sim. Aqui, até sobre esse versículo, muitas pessoas hoje em dia não... Como eu posso dizer? Mas não confiam, não... Sabe, deixa a ira, deixa outras coisas... Tudo toma conta. Isso. E depois que tudo se acaba, depois dos finalmente, depois com papel e tudo, aí a pessoa fala, nossa, será que era necessário chegar nesse ponto? Ou, quando a pessoa chega até a trocar de parceiro, às vezes casar de novo, aí a pessoa cai e fecha e fala, nossa, os problemas talvez que tinha com aquela pessoa, eu só mudei de problema. Mas ninguém é perfeito. Igual eu falei, nem irmãos gêmeos. Então, quanto mais pessoas que vieram de casas diferentes, lugares diferentes, por mais que nasceram vizinho, né? Que às vezes tiveram uma convivência muito próxima, até dos parentes, dos amigos, e mesmo assim, não é uma coisa 100%. Mas, que nem eu falei, eu vi num vídeo, acho que eu não falei a frase, mas que eu vi assim, a pessoa falando para Deus, né? Deus, permite que eu veja ela como o Senhor a vê. Porque Deus, Ele nos perdoa, Deus é perdoador, Deus é Deus de amor. Ele entregou o seu Filho por nós, para morrer por nós, né? Morrer pelos nossos pecados. E se a cruz ainda estiver pesada pra gente, Ele vai vir para nos ajudar. Aí eu paro e penso, Ele já morreu por mim, e se eu precisar, Ele ainda pode vir me ajudar. Né? Então, que Deus é esse, meu? Deus tão grande e maravilhoso. Então, eu falo, Deus, me deixa ver a forma como você vê. Porque Deus, Ele vê a gente de uma forma com um coração perdoador. A gente cai todo dia. Pode ser em pensamento, pode ser às vezes no trânsito, pode ser de qualquer forma. De todas formas, né? A gente se ira, a gente fica bravo, a gente... E o que a gente faz? Sempre olhar para o Senhor nos ajude. Se perdoa sempre, tudo, tá ali junto ali, tudo se doando. Mas o que faz a gente ser feliz é o Senhor, gente. E não deixa A mágoa, né? Como fala? Os hormônios. Os
hormônios comandarem. Uma coisa que é importante é vocês se conhecerem bem antes do casamento. A gente fez corte para isso, para poder se conhecer melhor, até porque tinha a questão da distância. Então, a corte foi uma coisa assim muito boa. Mas, que nem eu falei, tem coisas que você meio que só conversa ou só fica sabendo depois do casamento. Então, você está disposto? Tem pessoas que falam, não, imagina, eu vou conhecer, vou fazer tudo, depois eu caso, se não der certo, separo. E aí você cria um laço de alma com essas pessoas, você cria memórias e você fala, meu, eu tô com esse, mas já fui casada com aquele, não quero julgar, tá? Mas assim como a mulher samaritana, né? Ela já estava até com um homem que nem era mais o marido dela, né? E assim vai. E ela mesma falava para Jesus, tipo, quem sou eu, né? Para te dar água, para ser digna, né? Isso. E Jesus, ele tá aqui para todo mundo. Para mim, para ele, para vocês. Então, assim, tem gente que eu já ouvi falar isso também, é uma forma de... Fala assim, olha, eu só vou voltar para Deus ou eu só vou ir para Deus quando eu for digna. E a gente nunca vai ser digno de Deus. Mas Deus, Ele te ama, independente do momento, da hora, do que você está fazendo. O momento é agora. É agora. Não estou falando, porque Deus vai voltar amanhã. Pode ser que Deus volte daqui 500 anos. Mas você vai viver 500 anos? É um momento de se posicionar, né? A gente não sabe quando é o último momento de respirar nós. Então, pode ser que alguém não acorde amanhã. Então, esse é o momento. É o momento de você se voltar para Deus, pedir para Deus esclarecimento, tomar cuidado com falsos profetas e falsos dogmas. Procure, estude você e Deus e fale para Deus te direcionar. Eu não acredito na placa da igreja, eu não acredito num lugar específico, só aquele lá vai ser salvo, não. Mas eu acredito que Deus, junto com o seu Espírito Santo que está habitando em você nesse momento, pode te direcionar para o melhor, para que você de fato esteja com Ele quando partir daqui. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês entendam. E fica a dica. Amém? A gente vai estar orando tudo, pedindo para o Senhor te guardar, te capacitar, te levar a viver grandes experiências, grandes coisas. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido. Pai, eu coloco esse ouvinte diante do Senhor, essa pessoa diante do Senhor. Senhor, eu não sei o que ela passa, eu não sei as dificuldades, mas o Senhor sabe. O Senhor vai de encontro dessa pessoa que está perto de se separar do marido, vai de encontro desse senhor, dessa senhora, vai de encontro desse jovem, Pai. Senhor, vai de encontro sobre essa mulher, Pai, que está grávida. Senhor, vai de encontro agora, Pai. Senhor, eu peço a Deus, Senhor, vai de encontro sobre esse rapaz. Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus, Pai, Senhor, possa trazer salvação, transformação, Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, que pessoas que vão se casar possam dar certo o casamento, possam fluir. Pessoas que vão abrir negócios, vão fazer negócios, Senhor, que possam fluir. Senhor, pessoas que vão de antemão, Pai, tomar a direção sobre a vida dela. Senhor, que o Senhor possa testificar, o Senhor possa falar com ela. Senhor, eu peço a Deus em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, vai de encontro. Senhor, possa salvar. Senhor, possa transformar, Pai. Senhor, tira todo pensamento ao contrário, todo pensamento negativo, todo pensamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Pai, alcançar essa pessoa. O Senhor possa trazer bênção, trazer graça, trazer paz. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós oramos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que esse vídeo, Senhor, chegue até essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Bom, pessoal, só para finalizar, então, esse aqui é o pudim, né? O senhor pudim, que não é um bolo, é um pudim. Que eu improvisei aqui uma plaquinha de... Tá escrito aqui mesmo?
bodas de papel, 1 ano de casados, Michael e Thaisa. Você gosta de pudim, amor? Gosto. Aê! Dá um beijinho, bem. Nossa bodas de papel. Então, feliz bodas de papel pra você, meu amor. Te amo. Gente, ó, Jesus ama muito vocês. Nós também amamos muito vocês. Quem precisar de oração, só pedir aí nos comentários. Nós estaremos orando por vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.